Olá, nessa aula eu quero trazer para você mais uma biblioteca JavaScript, né? E estamos falando da biblioteca D3, né? D3.js é uma biblioteca desenvolvida especialmente para manipulação de dados. Em especial, ela tem sido utilizada bastante para a criação de visualizações de dados, né? Então, ela permite que você crie diversos tipos de gráficos, diversos tipos de visualização. E uma das grandes vantagens do D3 é que ela tem uma documentação bem extensa, muito completa em relação a exemplos, a coisas que nós podemos nos inspirar e adaptar para os nossos exemplos que desejamos construir, né, para as aplicações que desejamos construir. Então você pode acessar o D3, a seção d3js.org, né? E aqui, para que você possa utilizar o D3 é bem simples, né? Então você precisa inicialmente declarar a biblioteca, né? Nesse caso aqui você pode ou baixar esse script aqui para sua máquina, né? Ou você pode simplesmente copiar esse código e utilizá-lo no seu HTML. Então nós vamos aqui no HTML, ó, e vou adicionar aqui no meu código. Já havia até adicionado aqui antes, ó, mas geralmente nós incluímos a biblioteca no final do arquivo, né, antes do nosso script personalizado, né? Então já adicionamos o D3, agora nós podemos utilizá-lo e adicionar nossas próprias visualizações, né? Aqui nós temos um tutorial um pouco simples sobre como podemos utilizá-lo para manipular dados, né? Mas nós não vamos fazê-los por enquanto, nós vamos simplesmente explorar os exemplos disponíveis. Então clique aqui em exemplos, aqui em cima, e vocês vão ver que tem uma série de exemplos, né? Um conjunto infinito de exemplos. Infinito não, né? Um conjunto muito grande, um conjunto bastante extenso de exemplos. Aqui eu tenho que fazer um ponto, um adendo, né? Que o D3, ele é uma biblioteca um pouco complexa de você desenvolver suas próprias visualizações. Vocês vão ver que pelo código dele é bastante complicado, mas a vantagem é você utilizar esses exemplos prontos aqui e só adaptá-los de acordo com a sua necessidade, né? Então, isso já te ajuda bastante, né? Eu vou pegar um exemplo aqui prático, vamos fazer um exemplo na prática. Eu vou pegar um gráfico mais simples, que é o gráfico de barras. E aí, para a gente adaptar esse gráfico, eu vou clicar aqui, ó, e aí vocês vão ver o código do gráfico de barras. O gráfico de barras é este, né? Então é bem simples. Eu tenho um exemplo aqui que eu tenho várias letras, eu tenho várias barras, né? Deixa eu ver o que esse gráfico fala, né? Frequência de letras usadas na língua inglesa, né? Então vamos adaptar esse código. E aí vocês vão talvez se assustem um pouco com o código do D3, né? Que é um código bastante extenso, olha só. É bastante extenso, mas caso você só precise adaptar esse código, talvez não seja tão complicado assim. Então vamos tentar implementar isso aqui no nosso site aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa do D3 que você precisa é da chamada da biblioteca. Então a chamada da biblioteca é o que a gente já fez aqui anteriormente, né, no HTML, né? E agora nós vamos então declarar o nosso código no script, né? Então, para a gente declarar o script, nós precisamos primeiro declarar o gráfico, né? Então, o gráfico está aqui, ó, a chamada é esta, vamos só copiar esse pedaço de código, né? Então, nós estamos criando uma variável chamada chart, que tá chamando um bar chart e tal. Essa função, ela não existe ainda, nós vamos criar em breve. Então, vou colar ela aqui no código, ó. Então, prontinho, já criei a nossa função aqui. Agora nós vamos para o próximo passo, que é adicionar os dados, né? Então, os dados são as informações que estão aqui, ó. É o arquivo JSON, né, que vai estar aqui, que vai ter o tamanho dessa barra, o tamanho da outra barra e tal. Então, esse arquivo vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo, vamos baixar para nossa máquina e a gente clica com o botão direito aqui, não, perdão, com o botão normal, e vamos baixar o formato JSON. Então, o nosso arquivo já está aqui, eu vou abri-lo, né? Ele está aqui do lado, ó. Para facilitar o nosso caso, vamos só incluir diretamente. Eu vou copiar esse código, né? E vou colar diretamente aqui no HTML. Então, vou criar aqui um alphabet recebe esses dados aqui, ó. Então, já recebi os dados, né? Vou declarar aqui como uma const, né? Ah, legal. Tá vendo que a gente está usando essa função, essa variável aqui dentro? Então, a gente não pode chamar a variável antes de declarar ela. Então, este código aqui tem que vir antes, ok? Então, aqui em cima, então, nós temos a declaração dos dados, né? Dados. E aqui nós temos a chamada da função que cria o gráfico de barras. Tá, ok, estamos fazendo a chamada da função, mas cadê a função? Ela não existe ainda, né? Então nós precisamos incluí-la. Onde que ela tá? Ela tá aqui embaixo, ó. E aí você vai se perguntar, ué, mas
é legal fazer isso de copiar esse gráfico tão grande assim? Não, não é só legal, como é o jeito recomendado, né? Se você olhar aqui na documentação deles, ó, eles vão te mandar simplesmente vir aqui copiar esse código, incluindo aqui os direitos autorais deles, né? Que eles recomendam que você copie, mas você tem que manter aqui os direitos autorais e a licença de uso. Então vamos copiar todo esse código aqui, vamos copiar e vamos colar aqui, né? Antes da chamada da nossa função. Pronto, e aqui é a função bar chart, função que cria o gráfico de barras. Pronto, então esse é todo o nosso código, um código bastante extenso. O que eu quero mostrar na prática é como que eu vou inserir isso. E aí nós temos um problema, porque ele está usando essa ferramenta que é o Observable, que é a biblioteca que eles utilizam, que é a ferramenta que eles usam para visualizar, mas quando a gente passa para o CSS, HTML, para o JavaScript em ambiente local, isso não fica visível, né? Então a gente precisa fazer algumas modificaçõezinhas. E aí agora sim a gente vai ter que tentar entender um pouco desse código, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui nós temos a nossa variável que tem os dados, né? Que é a variável alphabet, ok? Aqui embaixo nós temos a função que cria o gráfico de barras, ok? Vamos saltar toda essa função, né? A função dela é criar o gráfico. E aqui embaixo, no final, nós temos finalmente a chamada dessa função, né? Passando para ela os dados, né? E passando algumas modificações aqui, ó. Tá falando qual que é a frequência, etc e tal. Vamos traduzir algumas coisas para facilitar, né? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Então, essa função, depois que é feita a chamada, a gente volta para cá, para o começo. Função bar chart, aqui temos os dados e tal. Tem toda uma descrição explicando o que é cada um, né? Mas a gente vai ter que modificar uma coisa. Por quê? Ele está criando aqui na linha 56, ó, um arquivo chamado uma variável chamada SVG. Uma variável não, né? Uma tag SVG. Né? SVG é uma tag estrutural, né? Uma tag não, perdão, é um formato de imagem vetorial, né? Que é um formato que pode ser bastante expandido, né? Um formato muito bom para se ter gráficos, né? Para você se armazenar gráficos, né? Mas ele está simplesmente criando ele aqui, né? Então vamos modificar isso e adicioná-lo diretamente ao nosso código HTML. Então nós vamos aqui no HTML, ó, e aí eu vou, deixa eu ver, aqui dentro do código mesmo, vou criar aqui um SVG, ok? Já vamos criar esse arquivo SVG, né? Vamos criar aqui, não um SVG, mas vamos criar aqui deixa eu ver, um SVG mesmo. Vamos deixar aqui essa tag SVG. E aí, quando a gente volta para o script, em vez da gente criar o SVG, que essa função tá falhando, não vamos criar o SVG, vamos simplesmente selecionar ela. Select. Olha o que acontece. Quando a gente seleciona o SVG em vez de criá-la, vamos atualizar aqui. Temos um erro, o IDIF não está definido. Então vamos procurar aqui onde é que ele usou o IDIF que ele não definiu ele. Vamos colocar o IDIF. Ó, tá definido, 640. Então a gente procura de novo. Em algum momento ele definiu, ele esqueceu de... tá aqui, ó. Tá vendo? Ele passou essa variável em branco, né? Então vamos passar aqui um valor para ela. 960 tá ótimo de tamanho. Pronto. Certinho. Olha só, o nosso código já foi inserido e nosso gráfico foi inserido corretamente aqui, né? Então, e aí, à medida que você for mexendo, você sempre se baseia no exemplo que ele passou, né, e vai alterando aos poucos, né? Então, quero começar mudando primeiro a cor aqui, né? Essa cor não tá legal. Vamos procurar aqui onde é que ele declara a cor, né? Então, você pode vir aqui, color, e aí, current color. Vamos ver se ele mexe. Aqui, ó. Ele tá usando um steel blue, né? Então, você pode testar aqui um green. Tá vendo? Posso tentar um pink, um purple, ok? Então, a dica é essa, sempre pegar um exemplo existente, aí vai modificando. Eu quero deixar ele menor, quero deixar ele mais largo, né? Em vez de 900 eu coloco 1200, olha só. Então a ideia é justamente essa, você pega um exemplo existente e vai alterando ele aos poucos, né? Talvez você possa depois mexer nos dados, alterar aqui quais são as letras, quais são os dados presentes aqui, né? Sempre pegar um exemplo existente e ir editando aos poucos até que você chegue no que é mais próximo para o seu projeto, né? Então, D3,
Ele tem essa vantagem de ter muitos exemplos prontos, né, principalmente exemplos com mapas, mas ele tem essa desvantagem de ser um pouquinho complexo, né, de você lidar no começo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Espero que essa dica tenha sido bastante útil. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!